Você já viu algum carro desses nas ruas? Todos esses são carros elétricos, que têm ganhado bastante relevância na atualidade. Mas você já parou para pensar como um carro desse funciona? Nesse vídeo, vamos explorar o motor dos carros elétricos. Antes de começarmos, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que fizemos sobre os motores de carros a combustão, porque a partir de agora vamos nos referir a certos termos que explicamos naquele vídeo. Aproveita agora também para seguir o canal, seguir a gente no Instagram e agora vamos para o vídeo. Recentemente, a empresa Boston Consulting Group fez um estudo sobre o futuro dos carros elétricos no Brasil. O resultado do estudo prevê que, em 2030, 10% dos carros vendidos no Brasil serão elétricos. Este é um dos exemplos que mostra a relevância que esse tipo de automóvel terá no futuro, tanto pelo fato de reduzir o uso de combustível, quanto pela capacidade de performance que esses veículos têm, por exemplo. Um exemplo dessa performance é que há diversos modelos da Tesla que atingem em aproximadamente 3 segundos uma velocidade de 100 km por hora, tempo comparável a um Corvette e um Ford GT, dependendo do modelo, que são carros esportivos e mecânicos. Vamos ver o que está por trás do funcionamento de um carro elétrico? Antes disso, é bom sabermos um pouco da história deles. Mesmo tendo crescente relevância na atualidade, é possível dizer que os carros elétricos foram criados até mesmo antes do que os carros de combustão. Em 1834, o professor alemão Sibrandus Starting criou uma versão primitiva do automóvel elétrico. O único problema era que a bateria de seu protótipo não conseguia ser recarregada. Mesmo antigo, o princípio que fazia o motor de Starting funcionar é o mesmo que os motores elétricos atuais se baseiam: magnetismo. Mesmo que você não tenha estudado sobre eletricidade e magnetismo, com certeza você já deve ter ouvido algo sobre os opostos se atraírem ou coisa do tipo. Isso faz referência ao comportamento das cargas, já que cargas positivas são atraídas por cargas negativas e repelidas por outras cargas positivas. Essa atração e afastamento entre cargas e o movimento resultante disso geram a possibilidade de transformar esse movimento em rotação das rodas do carro. Vimos anteriormente, no nosso vídeo sobre motores a combustão, que a explosão criada pela pressão, ar e gasolina, que empurrava o pistão, era a fonte de energia para que a roda dos automóveis se mexessem. Do mesmo jeito, o motor de carros elétricos vai tentar fazer isso com cargas elétricas e ímãs. Um exemplo de como os ímãs podem criar rotação é fixando o centro deles e aproximando outro. A aproximação do outro ímã causará o movimento do ímã preso, gerando a rotação desse. Mas, para que a rotação completa aconteça, a carga de cada lado do ímã tem que ser trocada no meio do processo. Para isso, é usada uma das partes cruciais do carro elétrico, o inversor. Dá para ver o inversor como se ele fosse um virabrequim, pois ele é o que realmente possibilita que a fonte de energia se transforme em algo útil para o carro se mover. Se ele não existisse, os ímãs que se atraem iriam parar de causar rotação, já que a tendência que eles têm de se aproximar ia fazer com que o ímã que gira fosse pouco a pouco parando de rotacionar, já que ele tentaria ficar o mais perto possível do outro ímã. E isso acontece em uma posição específica. Aí que está a importância do inversor. Ele faz com que, depois de certa rotação, o ímã mude para voltar a seu estado original antes de se mover, permitindo que ele continue a rotacionar com a mesma intensidade. Aí que vem o nome de inversor, já que as cargas do ímã são basicamente invertidas em certos momentos. Isso acontece em média 60 vezes por segundo. O inversor está conectado com a bateria do carro e necessita de vários circuitos e resistores para funcionar. Ou seja, ele é bastante complexo. Mas, resumidamente, é isso que faz um carro elétrico conseguir andar. O motor elétrico, em sua teoria, tem algumas vantagens práticas em relação ao motor a combustão. O primeiro ponto é que, diferente dos motores a combustão, os motores elétricos trazem a possibilidade de evoluirmos a sustentabilidade dos automóveis, já que eles não dependem de combustíveis fósseis e têm diversas possibilidades de melhora do uso de energia no futuro. A segunda característica positiva é que ele normalmente não precisa de tanta manutenção, já que ele não depende de um sistema mecânico tão complexo como o motor a combustão, que transforma o momento linear dos pistões em movimento circular por conta do virabrequim, por exemplo. Além disso, o carro elétrico não depende de marcha como o carro de combustão, já que a frequência pode ser muito mais facilmente controlada e não depende de um câmbio.
Já uma mudança bastante controversa, mas que é puramente causada pelo conceito dos motores, é a diferença de som dos automóveis elétricos, que não tem o característico ronco dos carros a combustão. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha entendido um pouco mais do funcionamento do motor de carros elétricos e nos vemos no próximo vídeo.